Bem-vindo, clã, de volta ao canal. Se você ainda não é do clã, eu sou a Bruxa Tropicana, conhecida também como Manuela. E esse é um quadro em que eu passo maquiagem e vou falando com vocês sobre algum assunto. Hoje eu quero falar sobre a aula 1 do curso Deusas, Bruxas e Feiticeiras, Histórias de Quando Deus Era Mulher, da Casa do Saber, da professora Júlia Miara, tá? São 3 aulas, hoje eu vou comentar a primeira aula, que é sobre o período matriarcal e que cultura era essa, né, em que o centro da psique e da vida comunitária era uma figura divina feminina, tá? Eu vou colocar entre aspas essas coisas de feminino, mas eu só vou entrar nisso em outro vídeo, porque aí é outro assunto, tá? Mas assim, começamos quando? No Neolítico, a gente pega a nossa máquina do tempo e voltamos para 40 mil anos antes de Cristo, é quando a gente começa a ter registro histórico, arqueológico. Essa é uma época, o Neolítico, que a gente chama de pré-história. Só que tem história, o que não tem é escrita. E na verdade não é que não tem escrita, é que a gente acha que não tem escrita, tá? Porque, por exemplo, os povos indo-germânicos passaram anos dizendo que eram povos sem escrita, eram povos ágrafos. Mas eles tinham escrita, as pessoas só não tinham entendido isso ainda, tá ligado? Então, tipo, por enquanto, a galera 40 mil anos atrás não tinha escrita. Eles tinham história? Sim. Como é que a gente chega nessa história? Arqueologia. Obrigada, arqueologia. Amém. Nesse período, a gente vivia numa sociedade matriarcal. Pasmem! A gente nem sempre foi patriarcal. Existia uma coisa antes disso, né? E o fato de ser matriarcal é porque a figura central da cultura, da vida coletiva e da psique era uma figura divina feminina, era uma deusa, né? Na verdade, era um deus que é mulher. Não exatamente, né? Porque assim, essa coisa da gente associar que se Deus tem o corpo de uma mulher, então as mulheres são deusas ou Deus é uma mulher, tipo, não. A figura divina é a figura divina, a figura humana é a figura humana, entendeu? É difícil entender isso porque a nossa psique é formada de outra forma. Mas vamos fazer esse exercício? É importante, tá? Para a gente entender um mundo em que o falo não está no centro. Que legal, né? Hum, tá. A gente conhece esse período da história com a arqueologia, né? E o que da arqueologia mostra pra gente que era um período matriarcal? Porque a arte, né, a expressão artística dessa galera era muito focada em figuras femininas, principalmente grávidas, né? Então, corpos humanos com seios. Eu prefiro falar assim: corpos humanos que tinham seios e, na maioria das vezes, eram representados grávidos também. Entendeu? E essas figuras eram colocadas como, né, foram encontradas como sendo figuras de culto mesmo, entendeu? Por exemplo, tá? E isso eu não vi na aula, eu vi em pesquisas posteriores que eu fiz. Você ter uma casa de grãos em que tem lá em cima a figura de uma mulher grávida com 2 leoas, entendeu? Tipo isso. Então tá numa posição de culto. Mas isso é já com uma cultura consolidada, né? Essas coisas começaram 4000 AC no período neolítico, tá? E aqui a gente está falando principalmente de achados arqueológicos de um lugar, de uma área chamada Crescente Fértil. Eu não vou explicar o Crescente Fértil aqui, porque eu já expliquei o Crescente Fértil no vídeo em que eu conto a história da Lilith. Então, se você não sabe o que é o Crescente Fértil, você pode ou assistir o vídeo, tá bem no iníciozinho, na introdução, ou você pode jogar no famoso Google, né, o patrão aqui do YouTube. Seguindo.
essa figura divina, tá? Com seios, vagina e tal, que engravida, ela é uma figura relacionada à fertilidade e à abundância, a fertilidade da terra e da comunidade em si. E isso é uma parada que, tipo, você encontra muito nos mitos pré-helênicos, principalmente, que é isso que eu tenho mais estudo, né? Tipo, a fertilidade, e até helênicos, tipo, Mistérios de Eleusis tinha isso. A fertilidade da terra está relacionada à fertilidade dos seres humanos. Então, tipo assim, ter nenéns quer dizer que você vai ter uma boa colheita de grãos, entendeu? E se você pensar, tipo, mano, quanto mais gente para ajudar nessa porra desse plantio, dessa colheita, melhor, né? Então, mais coisa eu vou ter. Que bom, né? Mas aí, vamos pegar nossa máquina do tempo de novo, saímos de 4.000 AC e vamos para 10.000 AC. Ainda é antigo para um cara. Porque pensa, a gente está vivendo 2022 depois de Cristo, tá? Eu estou falando de 10.000 antes de Cristo. A gente começou 40.000 antes de Cristo. Agora a gente está em 10.000 antes de Cristo. É tempo pra cacilda, entendeu? É tempo pra cacilda. 10.000 antes de Cristo aconteceu o quê? Revolução agrícola no Crescente Fértil. Outra coisa que eu explico no vídeo da Lilith, que eu não vou explicar de novo aqui, tá? Fica aí. Eu vou tentar botar no negócio dos cards, tá? Eu tô lendo aqui o meu roteirinho. Com essa revolução agrícola, a gente começa a ter cidades grandes, tá? Grandes pensando no tamanho da humanidade naquela época. Cidades grandes, neolíticas. Que foda, entendeu? Essa coisa tipo, na pré-história a gente vivia em cavernas e eram caçadores-coletores. Para! Cidades grandes, comércio, neolítico, matriarcal, entendeu? E aí as pessoas têm uma ideia de que esse estudo histórico de um período matriarcal é tipo misticismo. Não, tipo, porra, é místico porque a sociedade girava em torno de questões religiosas e divinas, mas é ciência, história, arqueologia, entendeu? E aí, quando você começa a ter, né, com o advento da Revolução Agrícola, e essas cidades, as pessoas já estão fixas, sedentárias, né? Já tem um grupo grandão lá de pessoas, centenas e centenas e centenas de casas. Que acontece? Você junta as pessoas e desenvolve essa cultura da grande deusa. Eu vou chamar de grande deusa para facilitar, entendeu? Dessa figura divina de útero e vagina. Vocês entendem, né? Enfim, eu vou deixar a problematização para depois, mas é difícil para mim. Alguém me segurar, eu quero problematizar. Enfim. Essa figura da grande deusa, assim como a cultura e a sociedade em si, começa a ser desenvolvida, entendeu? E ela, né, como as pessoas no desenvolvimento agrícola, as pessoas se tocam do ciclo das estações, do ciclo das marés, dos ciclos do ano, entendeu? Do tempo cíclico, blá, blá, blá. Essa deusa começa a não ser só associada à fertilidade e à abundância, mas também aos ciclos em si. Ela deixa de ser associada apenas ao Sol e começa a ser associada também à Lua. Sim, em algum momento o Sol foi uma figura divina feminina. Uau! É muito bom. Adoro chocar as pessoas e falar do matriarcado perfeito, porque ninguém nunca imagina essas paradas. Começou a ser relacionada com os calendários, as estações, entendeu? Né? Sabe aquela coisa da mandala lunar? Sabe? Os calendários começaram aí, tá? As estações começaram aí, né? As pessoas começaram a perceber esse ciclo e essa passagem do tempo e a ciclicidade do tempo. E a deusa, portanto, né, a maior figura do inconsciente coletivo, do consciente coletivo,
se tornou também uma deusa da ciclicidade. Passando aqui. Tá. Aí vamos pegar de novo a nossa máquina do tempo. Eu preciso começar a andar com a minha make, que eu tô andando com o vídeo, né, com o meu roteiro, mas que eu tô andando com a minha maquiagem. A louca, eu alguma hora vou aprender, né, na prática, a conciliar os dois. Vamos pegar a nossa máquina do tempo, vamos sair de 10.000 AC, tchum, bota seu cinto de segurança, chegamos em 6.000 antes de Cristo, tá? Antes da Era Comum. 6.000 antes de Cristo rolou uma parada muito importante, talvez não tão importante para eles, mas muito importante para nós que vivemos na modernidade. Foi fundada uma cidade neolítica, matriarcal, pipipipopopó, no sul da Turquia. E do que hoje em dia é a Turquia, tá, gente? Tipo, não tinha Turquia na época, né? Essa cidade se chama Çatalhöyük. Eu vou colocar o nome aqui, porque pra eu descobrir como que escreve esse troço, buscando no Google, foi uma saga. E Çatalhöyük é importante porque é um dos campos arqueológicos mais completos e tipo, que fornecem mais fontes de estudo, né, sobre esse período. Ai, eu molhei demais. Sobre esse período matriarcal, tá? Essa cidade de Çatalhöyük, em primeiro lugar, que é uma cidade grande, uma cidade ali no Crescente Fértil e tal, tá? Boa parte do Crescente Fértil, gente, é o que a gente considera hoje o mundo árabe, tá? Então tem essa cultura que estava rolando ali antes. E a partir de Çatalhöyük, né, estudando a cultura de Çatalhöyük, a gente entende o que era essa cultura, o desenvolvimento, né, da cultura matriarcal, de uma sociedade matriarcal, o que era uma cidade dessa na época. E, mano, é muito foda. É muito foda. Você vê os vídeos, tipo, as construções, tipo, a arquitetura que eles usavam. Mas não quero falar exatamente, tá, ainda tá ligado? Não quero falar exatamente disso. Eu quero falar, tipo, dos valores dessa sociedade, né? Essas sociedades foi o que Engels, um dos pais do comunismo, chamou de comunismo primitivo. Porque nessa sociedade, em Çatalhöyük, não tinha classe, não tinha divisão de classe. Não tinha divisão de trabalho. Não tinha divisão de gênero. Tcharam! Que foda! Que foda! Tem divisão de gênero. Por isso que eu falei pra vocês, essa coisa de tipo, a deusa ser mulher, mulher e ser. Não! A deusa é a deusa, tá ligado? E aí, isso foi uma parada que eu vi em outras pesquisas também, não na sala da Casa do Saber. Eu vou ver se eu consigo deixar aqui na descrição link pra vocês verem tudo isso, tá? Tem representações dessa figura divina que seriam representações masculinas. E aí é meio que essa fase da figura divina, né? Porque, de novo, a figura divina é cíclica, ou seja, ela é fluida, né? Hello, gênero fluido, não binários, é isso, tá? É isso. Cultura matriarcal é isso. Que é relacionada com a lua e com o touro, entendeu? Enfim. Tem toda essa parte da deusa em que ela é um corpo masculino. Em que tem pênis, tipo. Ai, foda, viu? Enfim. Não tem classe, não tem divisão de gênero, não tem divisão de trabalho, tá? As pessoas vivem de uma maneira comunitária, entendeu? Na coletividade. Eu vi um vídeo sobre a arquitetura de Çatalhöyük que o cara ficava assim: mas tinha que passar por uma escada, tinha que descer uma escada para chegar em casa. Quem é que ia ajudar os idosos?
Mano, não era essa porra que a gente vive hoje em dia, não. As pessoas se ajudavam, tá ligado? As pessoas viviam em comunidade. Era coletivo, né? Tem muito esse mito de que as mulheres eram uma comunidade, era uma sociedade agrícola e como as mulheres que plantavam e colhiam, por isso que era centrado nas mulheres. E que, tipo, não. Homens também plantavam e colhiam. Quando a gente vê as representações de figuras humanas, não tem distinção de representação entre homens e mulheres. Você tá entendendo? Não tem esse tipo de coisa. E quais são os valores de uma sociedade que não tem classe, não tem gênero, não tem divisão de trabalho, não tem alguém mais rico que o outro? Você tá entendendo? É uma sociedade que se enxerga como um organismo, na verdade, parte de um organismo, né? Muito mais importante que a gente dizer que a deusa tem corpo de mulher é entender que nesse contexto a deusa tem corpo da Terra, do planeta Terra. Tchau, Terra plana. Você tá me entendendo? E todo mundo é parte desse todo, entendeu? E se a deusa é a Terra, né? É esse organismo que eu faço parte, eu sou parte dela. Todo mundo. Pênis ou buceta, entendeu? Coisas que não tem, coisas ruins que não tem numa sociedade comunitária, tá? Não tem um mais rico que o outro, não tem mulheres estão presas, não tem tipo homem tem que vestir isso, mulher tem que vestir isso, não tem essas paradas. Uma coisa muito importante de Satoru Ryuki que faz a gente entender mais sobre a cultura matriarcal. Não tem muralhas. Ah, mas não tem muralhas porque nesse período neolítico eles estavam isolados, eles não tinham comunicação com outras cidades. Porque tem comércio, escambo, troca com outras cidades. A gente tem achados arqueológicos que mostram que Satoru Ryuki mantinha relações com outras cidades da Anatólia, ali, daquela região da Turquia, tá? Só que é uma cidade que não tem muralha porque ela não espera ser invadida porque não tem guerra, não tem nenhum militarismo, não tem a figura do herói, tem a figura da mãe, entendeu? Não existe uma cultura de guerra, existe uma cultura de coletividade. Por isso que chamam esse período também de paz primitiva. E aí eu acho que tem uma questão de quando a gente fala de primitivo, de achar que é uma coisa ruim. E primitivo só quer dizer que é primeiro. Eu vou pausar, eu vou fazer meu olho e eu já volto. Pronto, eu fiz o meu delineador bem básico, eu, tipo, nem selei minha maquiagem, porque eu tô fazendo a make só pro vídeo, pra esse vídeo, tipo, eu não tô me arrumando pra fazer nada no Instagram. Enfim, tipo, cara, que foda uma sociedade que não tem guerra, que não tem divisão de classe, não tem divisão de gênero, né? E eu acho que hoje em dia o discurso que tenta retomar essa coisa das divindades femininas acaba muito equivocado no que isso quer dizer em relação a gênero. Você entende? Porque vira uma coisa quase transfóbica, muitas vezes transfóbica, de tipo, mulheres, quem tem vagina é uma deusa. Você tá entendendo? E eu sinto que isso até ignora, tipo, cara, a gente envelhece, a gente, né, nós mulheres cis. A gente vai envelhecer, a gente vai parar de menstruar, tá? A gente vai mais ser fértil. E aí, eu não sou mais uma deusa?
a vida para de ser cíclica, eu não acredito nisso, entendeu? Na próxima aula, ela entra no período helênico, né? Falando principalmente das mulheres de Atenas, que a gente sabe que eram, não, talvez vocês não saibam, mas eram mulheres muito reprimidas, tipo, era uma cultura extremamente machista. E Atenas é uma cidade nomeada em homenagem à deusa Atena, uma deusa mulher feminina com vagina e seios que representa a inteligência e a estratégia de guerra. Mas vocês têm que entender que uma deusa não é uma mulher e uma mulher não é uma deusa, porque seres humanos não são deuses. Você tá entendendo? Perceber essa diferença é muito importante para a gente entender gênero nessas sociedades mais antigas. E não é que não tenha relação nenhuma. Claro que tem, né? Mas assim, é muito mais uma questão de separar o que é divino e o que é humano. Entender que deuses são maiores que humanos nesse contexto. Eles podem coisas que os humanos não podem, sabe? É... E a vida era muito mais tomada por essas coisas. A vida era muito mais centrada nas crenças, porque era como as pessoas entendiam o funcionamento do mundo, sabe? E mesmo na Grécia, tipo em Atenas, por exemplo, no período clássico, a religião, e tipo, a gente fala de mitologia grega, e aí parece que tem uma religião que é a mitologia grega, que era o que todos os gregos seguiam, mas na real, tipo, a mitologia grega é essa amálgama de vários cultos, várias religiões que coexistiam naquele momento, algumas eram perseguidas, inclusive. A religião, digamos, do Estado, né, dominante em Atenas clássica, era a religião apolínea, que fica pagando pau pro Apolo, estuprador, entendeu? E aí você tem lá a galera, ao mesmo tempo, de Eleusis, fazendo o mistério dos Eleusis, cultuando Deméter, Perséfone e tal. É importante porque tem esse movimento enorme de tipo, ative a Afrodite dentro de você. Olha só como a cultura grega tinha essas representações femininas maravilhosas. Para, não é assim, entendeu? Gente, eu já falei tudo que eu tinha anotado. Eu já tô terminando a make, porque eu vou basicamente, tipo, ir comprar batata palha e voltar pra casa e tirar a maquiagem. E é isso. Acho que eu falei tudo que eu queria. Não tá organizado. Eu falei tudo que eu escrevi, tipo, eu passei por todos os pontos. Eu sei que tá uma confusão de pensamentos, porque é meio que a vibe desses vídeos mesmo. E, e eu gosto que seja assim, tá? Se vocês quiserem uma coisa mais organizadinha, me falem, que eu posso tentar fazer. Vai levar um pouco mais de tempo e tal, mas eu faço. Tem muita coisa pra falar sobre isso, mas tem que ter uma hora de parar esse vídeo. E a gente continua com esse papo depois. Se você sabe mais do que eu sobre esse assunto, se você acha que eu errei em algum ponto, você pode me contar, você pode agregar ao vídeo, você pode inclusive me corrigir de uma maneira educada. Seria ótimo, eu vou adorar isso acontecer, tá? Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se que eu vou falar muito mais sobre esse assunto. Se você gostou, deixa o seu like. Se você achou uma merda, deixa o seu dislike, deixa o seu comentário de hate.
pra engajar comigo, tá bom? E vocês gostaram dessa make? É bem mais básico do que eu costumo fazer, porque eu não tô fazendo aquele look de trabalho. Eu vou parar por aqui e bora continuar. Comenta pra gente realmente continuar esse assunto. Eu vou continuar com o próximo vídeo, mas eu quero, né? Quero saber de vocês também. Gostariam de viver no período matriarcal? Eu ia amar.